Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Café Cidade. Hoje eu estou aqui em Cariacica, no Espírito Santo, e resolvi gravar esse vídeo para uma série de vídeos que eu estou fazendo sobre os meios de transporte, né, o transporte que tem disponível no Brasil. Já dentro dessa série de vídeos pretendo falar aí de vários modais, e a intenção é identificar como os centros urbanos se formaram, se fortaleceram a partir dos meios de transporte disponíveis. Eu estou aqui na estação ferroviária Pedro Nolasco e tem aqui uma das poucas linhas de trem de longo percurso para passageiros, né, no Brasil. Ela sai daqui de Cariacica, que é a região metropolitana aí de Vitória, né, da Grande Vitória, e vai até Belo Horizonte. Contudo, devido aí aos períodos de chuva que está ocorrendo, está suspenso o trecho até Belo Horizonte e está indo até uma cidade mineira chamada Timóteo. Então é o nosso percurso final. Então pretendo vir aí especificamente para fazer esse percurso, né, fazer esse trajeto e, né, ter essa experiência e gravar esse vídeo sobre esse modal de transporte de longa distância por meio de trem. Então vamos lá, que o trem está saindo e eu vou falar um pouco sobre o transporte ferroviário e sobre essas viagens de trem pelo Brasil ao longo da viagem. Carro 4. Oi pessoal, então hoje agora já estou aqui embarcado, né? Foi rápido o processo até de embarque e guardar as bagagens dentro do próprio vagão mesmo. E eu já tinha feito alguma outra viagem de trem, mas foi um trajeto muito curto. Então, e era um trem turístico também, que é uma das grandes diferenças que a gente tem, né, no país. As viagens de trem, a maioria das que tem disponíveis ainda são trens turísticos, né? Não são trens que têm como principal objetivo levar as pessoas diariamente, né, de um lugar para outro. Então, na verdade, com esse intuito, existem duas linhas só que são operadas pela Vale, que é essa aqui, a Estrada de Ferro Vitória-Minas, que tem um trem que sai de Belo Horizonte e outro que sai aqui do Espírito Santo, de Cariacica, né, que é a região metropolitana de Vitória, como eu comentei com vocês. Sai às 7 da manhã, os dois, né, todos os dias, e chegam na outra ponta, né, da linha por volta das 7 da noite. São quase 12 horas de viagem de trem. Como eu disse, está suspenso o trecho entre Timóteo, que é em Minas Gerais, né, até Belo Horizonte. Então, nessa viagem eu vou até Timóteo para experimentar realmente esse modal de transporte aí. Tem uma outra estrada de ferro, que é a de Carajás, que vai do Maranhão para o Pará, na cidade de Carajás. E ela andou suspensa por um tempo, não me recordo se já voltou essa linha. Se voltou, provavelmente no futuro volte, né? No período de pandemia ela teve parada, e daí de períodos de chuvas também ultimamente ela ficou suspensa, mas provavelmente para o futuro volte, e quem sabe, né, que a gente possa fazer também esse trajeto no futuro. Então, o transporte ferroviário no Brasil, ele iniciou aí, né, pelo fim do período de império, né, com iniciativas, principalmente da iniciativa privada. Então, o Barão de Mauá foi um grande investidor nesse empreendimento, né, nesse business, digamos assim, né? Inclusive, se a gente estudar a história dele, a gente vai ver, né, todo o empenho dele em criar, em viabilizar a implantação de uma linha de transporte ferroviário, e inclusive teve aí alguns percalços tal, e acabou no fim contando com
o apoio de Dom Pedro II e conseguiu fazer a implantação. Mas companhias inglesas, junto com investidores brasileiros, foram os que tiveram maior êxito e começaram a implantar então as primeiras linhas ferroviárias aí para o final do século XIX, início do século XX, e foi através deste modal que o Brasil começou a se desenvolver. Então toda digamos assim, a virada de chave brasileira, que foi com o cultivo do café e a exportação do café, ela se deu escoando por meio de trilhos, né? Então esse modal foi um grande modal, um grande propulsor do desenvolvimento nacional. Isso veio, né, progredindo, digamos assim, até a entrada da República, né? Teve uma queda ali do ciclo do café, e os modais ferroviários ainda assim continuaram a se desenvolver até mais tarde, quando a gente vai observar que o JK opta por investir, né, e incentivar o desenvolvimento de um modal rodoviário, e daí é onde surgem as rodovias que são rasgadas aí de norte a sul, leste a oeste do Brasil, e inclusive o transporte de cargas por caminhão, ou quer seja de pessoas por ônibus, que explode e se desenvolve nos últimos 50 anos aí do século XX. Então a viagem já vai começar, e ao longo da viagem eu vou falando mais um pouco sobre o transporte ferroviário. Então, pessoal, ao longo do passeio tem também esse vagão que é um vagão lanchonete. Na verdade não é um passeio, né? É uma viagem mesmo. As pessoas usam para se deslocar, ir, voltar, visitar parente. É como se fosse uma viagem de ônibus, de avião. É uma opção de modal, só que de trem, né? E tem esse vagão lanchonete, o vagão restaurante, né, que você pode pedir as suas coisas, o pessoal vem e atende, né, normalmente como se fosse um restaurante ou uma lanchonete itinerante mesmo. Então é algo que a gente não vê, né, porque não tem essas opções de viagem de trem, né, tão disponíveis quanto de ônibus ou de avião. Então, só para deixar registrado, e o que nos deixa pensar, né, a possibilidade de ter mais linhas disponíveis nesse modal por todo o Brasil, né, a potencialidade que isso poderia trazer de desenvolvimento da nossa cidade, porque isso é conectar cidades, né, conectar pessoas. Então a gente fica pensando em por que não ter mais isso no país.
pessoal, a gente está chegando aqui agora na estação de Governador Valadares. Já está quase no fim da viagem, vai até a estação de Timóteo, acho que tem mais 1h30, 2 horas de viagem. Já passou inclusive o horário do almoço. Eles dão uma opção para quem quiser almoçar aqui no trem, né, naquele mesmo vagão restaurante que eu mostrei mais no início do vídeo, que continha ali a opção de tomar um café e tal. Também você pode comprar o almoço dentro do próprio trem e almoçar lá. Então já passou esse horário, eu almocei lá também, e mais 1h30, 2 já chega no destino final. Embora todas as dificuldades que já relatei aí para vocês ao longo do vídeo sobre o transporte neste modal ferroviário, uma pequena luz de esperança está começando a surgir no horizonte, com uma abertura de linha de financiamento para renovação de trens e manutenção de ferrovias. Foi feita no ano passado com recursos do BNDES e um prazo de 20 anos para pagamento, etc. Contudo, é um financiamento mais voltado a trens urbanos, né? Visto que a maioria do tráfego de transporte ferroviário hoje em dia é de trens, transporte de trens urbanos e metropolitanos, não é com linhas de longas distâncias, né? Como é essa aqui, que é a única. Mas já fica aí no horizonte uma esperança de que, se comece a dar certo, isso possa vir aí a beneficiar outras linhas, outros interessados, empreendedores interessados em implantar esse sistema. Uma particularidade é de que essa linha de crédito ela é aberta para que essas pessoas adquiram, né, esses valores para compra de trens de produtores nacionais. Então é uma forma aí um pouco também mais protecionista de fazer com que a indústria nacional, né, possa entrar aí nessa competição e possa se beneficiar também dessa linha de crédito. Enfim, foi apenas um início ainda, né, dessa atitude, mas acredito que já é um começo. Mas vamos ver aí para os próximos anos, né? Tem aumentado bastante o transporte e até mesmo a procura de passageiros por essa linha aqui e nos transportes de trem urbano também. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre esse transporte ferroviário. Não esqueçam de se inscrever no canal e, se gostaram do vídeo, deixem aí o seu like. Obrigado por assistirem e até a próxima.